Este programa é livre para todos os públicos. Olá, meus irmãos. Estamos aqui então para prosseguir em nosso estudo sobre a história da Igreja. Lembro que na última ocasião que nós falávamos foi sobre aquele período terrível em que a Igreja passou por vários cismas. Primeiro veio o cisma de Lutero, 1517, depois já também o cisma de Henrique VIII na Inglaterra, em seguida Calvino. Enquanto isso, a Igreja de Roma estava se preparando para realizar, de fato, um concílio sério de reforma. E isso se tornou possível a partir do momento em que, em 1534, foi eleito o Papa Farnese, o grande Papa Paulo III. E ele assumiu esse nome Paulo III porque ele queria ser como São Paulo, alguém que realmente assume a Igreja e vai levar em frente o seu trabalho. Então, a primeira coisa que ele fez, ele criou um novo colégio cardinalício. Chamou os principais bispos de Roma, de toda a Itália, toda a Europa, e os nomeou cardeais, inclusive um da Inglaterra, o cardeal Poli, depois o cardeal Cervini, o cardeal Contarini, todos da Itália. Preparou assim uma equipe grande de cardeais e nomeou uma comissão de cardeais para preparar os temas que deveriam ser discutidos num eventual concílio. Então, eles fizeram uma comissão de emendanda ecclesia, do que deveria ser, de fato, reformado dentro da Igreja. E uma constatação que eles fizeram foi que, na época, só em Roma moravam 80 bispos, enquanto muitas dioceses da Europa estavam sem bispo, porque o bispo estava morando em Roma, morava na capital. Então, era necessário haver uma reforma, uma mudança. Então, finalmente, em 1545, depois de já ter aprovado a Companhia de Jesus, em 1540, já tinha, portanto, ao seu lado o Papa homens de grande valor, como Santo Inácio de Loyola e o seu grupo, e esses grandes cardeais que prepararam, de fato, várias pastas sobre as reformas que a Igreja deveria fazer. Em 1545, o Papa Paulo III convoca o Concílio de Trento. E a cidade de Trento foi, assim, bem estudada. Deveria ser em Trento, porque Trento era uma cidade do Império, fazia parte do Império Alemão, mas já estava próximo da Itália, já era do lado de cá, diríamos assim, dos Alpes. Olhando de Roma para os Alpes, ficava já mais para o lado de Roma. Então, a cidade de Trento tinha todas as condições, lugar para albergar toda essa gente, para abrigar tantos cardeais, tantos bispos. Lá poderia ser. E a igreja de São Virgílio foi escolhida para as sessões solenes, onde seriam apresentados os assuntos tratados e resolvidos e promulgados os decretos. Muito bem. O concílio começou depois de muita negociação com todos os governos, especialmente os Habsburgo da Alemanha, os Valois da França. A vinda dos bispos foi agenciada, a possibilidade dos bispos comparecer. Em 1547 começou o concílio. E ele durou a sua primeira fase apenas 3 anos. Nem 3 anos, 2 anos e pouco. Porque em 1549 veio a falecer o Papa Paulo III. E morrendo o Papa, morreu o concílio. Quer dizer, essa etapa foi encerrada. Então, deveria se esperar pela eleição do novo Papa. E
E o novo Papa poderia eventualmente continuar ou não continuar o concílio. Pois na primeira fase, no tempo do Papa Paulo III, apenas sobre a fé foram emanados os seguintes decretos. Primeiro, antes de tudo, a revelação, a Bíblia. Ela é a grande fonte da revelação. E ao lado da Bíblia vem também a tradição. Portanto, Bíblia e tradição são as duas fontes da nossa origem, fontes da revelação cristã. Segundo, quais são os livros verdadeiramente canônicos da Bíblia? Quais são os livros que realmente deviam fazer parte da Bíblia? Acontece que Lutero deixou alguns livros fora. Outras tradições já tinham deixado outros. Então, quais são os livros? Finalmente, o Concílio de Trento decretou: são estes 73 livros. 46 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento. Depois também condena toda a interpretação livre da Bíblia. Lutero chegou a dizer que qualquer pessoa pode interpretar a Bíblia do jeito como o Espírito Santo inspira. Porém, às vezes, cada um também adapta a Bíblia um pouco ao seu jeito de pensar. Não. Quem interpreta a Bíblia é a igreja. A igreja precisa interpretar a Bíblia. Por isso que nas Bíblias católicas temos sempre as notas ao pé da página, que é a forma de como esta parte deve ser interpretada segundo o pensamento da igreja. Nas outras Bíblias, das outras religiões cristãs, não tem nota ao pé da página. Por quê? Porque ali cada um livremente interpreta. A Igreja Católica condena esta livre interpretação da Bíblia. Mas ainda define, nesta primeira fase, a doutrina dos sacramentos. Os sacramentos, de fato, são 7 e foram instituídos por Jesus Cristo, com uma base antropológica profunda. Cada sacramento vem corresponder a um momento decisivo na vida da pessoa humana. Assim, o nascimento vem acompanhado do nascimento espiritual, que é o batismo. Depois, a adolescência é o momento das opções de vida. Então, a opção de vida pelo sacramento da crisma. O sacramento da Eucaristia, ele vem corresponder àquela expectativa de se alimentar. A necessidade que nós temos de alimento, também temos o alimento espiritual, que é o alimento da Eucaristia. Depois, o sacramento da confissão. Todo homem faz a experiência do pecado, nós somos pecadores, precisamos sempre de novo do perdão, da misericórdia de Deus. Depois, o sacramento do matrimônio, que vem corresponder a uma opção de vida por alguém. Então, nesta hora, a igreja vem com o sacramento, abençoa, torna o sacramento indissolúvel, o sacramento verdadeiramente presença de Deus na vida do casal. E, finalmente, aliás, ao lado do matrimônio, o sacramento da ordem, a sacramentalidade da ordem. A ordem é um sacramento. Alguém que recebe o sacerdócio, recebe o diaconato, recebe o episcopado, recebe um verdadeiro sacramento. E, finalmente, o último sacramento, o sacramento da unção dos enfermos. Naquele tempo, chamado ainda o sacramento da extrema unção, que era realmente uma resposta concreta aos luteranos que, naquele tempo, negavam os sacramentos, especialmente o sacramento da ordem e o sacramento da extrema unção. Então, assim, terminada a primeira fase, vai se esperar agora pela eleição do novo Papa. E, por sorte, foi eleito o Papa, que também era desse grupo de cardeais que queriam um concílio. Então, foi eleito o cardeal Dal Monte, com o nome Júlio III. Esse Papa Júlio III, quando veio para assumir como posse em Roma, imediatamente convocou a segunda fase do Concílio de Trento, que já deveria começar em seguida. Inclusive, os trabalhos já tinham sido discutidos nos pequenos grupos,
teriam continuidade. Então, propriamente, na fase do Papa Júlio III, nós temos agora o estudo teológico da Eucaristia. A Eucaristia como presença real, realmente Cristo presente na Eucaristia. E a transubstanciação, isto é, há realmente uma mudança substancial. Aquilo que antes era pão, agora é corpo de Cristo. Muitos não quiseram aceitar essa palavra transubstanciação, porque ela vem realmente dos conceitos filosóficos de trans e de substancialidade. Mas, na verdade, a Igreja Católica consagrou esse termo, a transubstanciação, para ir contra outras versões, como, por exemplo, a transsignificação ou a transsimbolização. Para nós cristãos católicos, realmente Cristo está presente na Eucaristia, vivamente presente e substancialmente presente. Assim como também o sacramento da penitência. Foi nesse segundo grupo, nessa segunda fase, com Júlio III, foi realmente assumida a sacramentalidade da penitência. Inclusive a instituição divina, os diversos momentos do sacramento da penitência, o exame de consciência, o arrependimento, o plano, o novo propósito, a confissão, a acusação sacramental e, finalmente, a penitência. Então, realmente foi um grande momento este em que os sacramentos, os 7 sacramentos, estavam agora claramente definidos. Infelizmente, sobre a questão da reforma, pouco se conseguiu avançar, porque todos os costumes que deveriam ser modificados, todas as ideias novas que vinham tão bem dos padres conciliares, mas eram rebatidos com direitos adquiridos. Temos direitos adquiridos. E esse foi realmente um entrave que não permitiu, por enquanto, avançar muito nesta questão da reforma da Igreja. Aqui nós paramos hoje. Na próxima vez nós vamos continuar, sempre com a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.